Para Jung, sincronicidade não é um produto da evolução biológica no sentido comum. Ela é um princípio. Já esclarecemos isso em outro vídeo. A sincronicidade estaria enraizada na própria estrutura do real. O cérebro pode tornar perceptível. Através dele podemos conceituar o princípio, mas o princípio antecede o cérebro na Terra, como a lei da gravidade. Jung pode estar certo. É possível relacionar a teoria da sincronicidade de Jung com nossa hipótese do renascimento biológico. Mas, alternativamente, estamos levantando a possibilidade de conexão acausal ter surgido de alguma forma na evolução biológica, o que não é fácil de explicar como isso pode ter acontecido. Na obra Sincronicidade, Jung diz que o zoólogo Hardy chega à conclusão semelhante à dele quando diz que talvez nossas ideias sobre a evolução se modificassem. Se fosse constatado que qualquer coisa semelhante à telepatia, por exemplo, é fator presente na formulação dos esquemas de comportamento entre os membros de uma espécie. Fecha aspas. Para haver renascimento biológico, tem que existir um tipo de receptor no desenvolvimento de cérebro, através do qual uma consciência vai ser tida novamente. O que nos faz pensar que pode haver um receptor? A principal razão tem a ver com aquilo que chamam de uma resposta de oração. Religiosos usam bastante a frase "Deus moveu alguém". Vamos levantar a questão novamente. Se a pessoa que orou não existisse, isso que estão dizendo sobre Deus ter movido, teria acontecido? Supondo que não, então houve uma causa para uma conexão que pode ser acausal ou causal. A oração desencadeou. Pesquisas sugerem que oração não teve eficácia em curar diretamente doenças físicas, mas para investigar o fenômeno que cristãos estão denominando de Deus mover alguém, teria que realizar pesquisas diferentes. Se de fato existe essa manipulação, qual relação tem com a evolução biológica? A Bíblia é prova incontestável de que Deus não intervém diretamente no mundo. É muito relevante realizar pesquisas para investigar esse fenômeno, que a maioria das pessoas em nosso país, e em muitos outros, chama de Deus mover alguém. É mais difícil de investigar isso do que investigar se oração tem eficácia direta na cura de doença. Mas se pode dar o máximo possível para investigar isso através de pesquisas. Mesmo que essas pesquisas apontem que o fenômeno descrito não existe, a hipótese de renascimento continuaria de pé. Entretanto, uma boa crítica à hipótese de renascimento poderia começar por aí. Quem os cristãos acreditam que Deus vai mover depois daquele tipo de oração? Eles diriam que é Deus quem escolhe. Diriam que pode ser alguém do outro lado do mundo. É aleatório. Se o cérebro pode ser instigado através da oração a manipular alguém desse modo, talvez mova alguém sem ser instigado pela oração. Quiçá células desencadeiem uma conexão acausal ou causal que de algum modo acabe modificando algo em um desenvolvimento de um cérebro. Vamos imaginar que aconteça um entrelaçamento quântico entre duas partículas selecionadas por algo no cérebro, que foram divididas e cada pessoa respirou uma. Considerado praticamente impossível, conforme o conteúdo que temos à disposição, presumo que ninguém tenha pensado nisso. Conforme o conteúdo que temos à disposição, isso seria como conversar à distância, sussurrando em um show de rock pesado. A não ser que existam negócios que não estamos vendo. Partículas soltas no ar podem até se entrelaçar ao colidir, mas o ambiente provoca decoerência tão rápida que esse entrelaçamento se desfaz quase instantaneamente e não é mantido naturalmente. E não se conhece no corpo o que se possa selecionar desse modo essas partículas. E para isso, o que quero dizer neste ponto? Talvez exista uma explicação satisfatória que aponte que conexão acausal possa ter surgido na evolução biológica. Imaginando que tenha ocorrido de alguma forma que desconhecemos, um entrelaçamento quântico, por exemplo, entre uma partícula no cérebro da paciente citada de Jung, com uma partícula em algo no cérebro do escaravelho citado, ainda assim
não explicaria completamente como o inseto chegou à janela do consultório naquele dia, considerando a hipótese que estamos apresentando. Pode ter ocorrido um tipo de precognição que de fato existe. Talvez tenha a ver com DNA. Alguns trabalhos teóricos e simulações mostram que em certas cadeias de moléculas, estados entrelaçados podem surgir e influenciar dinâmicas de energia ou informações em escalas muito temporárias. Mas esse estudo fala sobre algo que acontece no próprio corpo, e a função conhecida não é essa. A pergunta é: de algum modo algo no DNA de alguém pode se entrelaçar à distância quanticamente com algo do DNA de outra pessoa naturalmente? Conforme o conteúdo que temos à disposição, é improvável ao extremo. Mas quem sabe um dia não se descubra algo que aponte para tal coisa. O que sabemos é que a maioria das pessoas acredita que Deus move alguém. Talvez o fato de a paciente de Jung ter agendado naquele dia tenha conexão com o fato de que o escaravelho bateria na janela naquele dia. Essa explicação não está em desacordo com a teoria de Jung. Existe algo no corpo humano que protege estados quânticos? Segundo a teoria da redução objetiva orquestrada, proposta por Penrose e Hameroff, dentro dos neurônios existem estruturas chamadas microtúbulos, que poderiam, em princípio, permitir a ocorrência de processos quânticos organizados. A hipótese sugere que a arquitetura interna desses microtúbulos poderia oferecer certo grau de proteção contra a decoerência causada pelo ambiente quente e ruidoso do cérebro. Se essa proposta estiver correta, a consciência não seria apenas o resultado de impulsos elétricos e interações sinápticas clássicas, mas envolveria também dinâmicas quânticas, incluindo superposição e possíveis correlações não locais, culminando em um colapso físico da superposição associado à estrutura fundamental do espaço-tempo. No contexto da teoria, não localidade não significa conexão mental entre cérebros ou comunicação à distância. Refere-se a uma propriedade da física quântica, segundo a qual sistemas podem apresentar correlações que não se explicam por mecanismos locais clássicos. Na teoria, essas correlações seriam internas ao próprio cérebro do indivíduo. Embora a formulação utilize conceitos da física quântica que frequentemente são interpretados em discursos parapsicológicos, por exemplo, a proposta original não afirma telepatia, transferência de consciência ou sobrevivência extracorpórea. Trata-se de uma hipótese físico-biológica considerada controversa por muitos cientistas. O físico Fischer identificou que os núcleos de fósforo têm uma propriedade chamada spin nuclear, que interage muito pouco com o ambiente. O fósforo pode formar moléculas chamadas átomos de Posner. Dentro dessas moléculas, o spin do fósforo estaria protegido da decoerência por horas ou até dias. Mas isso acontece no corpo e tem um motivo conhecido. Eu falei sobre material único no vídeo anterior. Talvez exista um material que desconhecemos que seja utilizado no desenvolvimento da consciência, que com um padrão dê uma consciência específica que alguém estava tendo antes de falecer. Como eu disse em outro vídeo, essa hipótese do padrão contrasta com teorias acadêmicas mais aceitas sobre o desenvolvimento da consciência. É mais aceito academicamente que alguém tenha uma consciência por causa de um cérebro específico. Mas quem sabe não exista um padrão que, sendo utilizado no desenvolvimento de um cérebro, dê uma consciência de alguém que estava tendo. Conforme a teoria da informação integrada e modelos inspirados em Alan Turing, por exemplo, consciência depende do grau de integração informacional. Se o padrão causal for idêntico, a experiência gerada será qualitativamente idêntica. Mas não há base teórica para dizer que seria a mesma consciência de alguém que faleceu. Poderia ser uma nova instância do mesmo padrão, mas quiçá, natureza se utilize para construir uma consciência de algo único, em aspecto que, sendo produzido novamente com um padrão, dê uma consciência específica que alguém estava tendo antes de falecer. Naturalmente,
cerca de 60 elementos químicos já foram detectados no corpo humano, dos 118 que conhecemos. E cerca de 25 são considerados essenciais para o funcionamento biológico. Sem ferro suficiente, por exemplo, a consciência como a conhecemos não funciona adequadamente. A deficiência de ferro reduz a capacidade do sangue de levar oxigênio ao cérebro. O cérebro fica com fome de energia, falando em figura de linguagem, e funções cognitivas caem.